Muito bom dia, estamos ao vivo e a cores. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga patriota. Mais um boletim da manhã se iniciando. Hoje é quarta-feira, dia 12 mais um de setembro. Esse número a gente não fala por aqui. Pessoal, mais notícias hoje, notícias que você não vai ver no noticiário local, não vai ver na Rede Globo de televisão, não vai ver nessas emissoras aí tradicionais do consórcio, vai ver aqui no Boletim da Manhã. Então, eu peço para você se inscrever desde já aqui no canal da Sou Mais Brasil, para a gente continuar esse projeto aqui do Boletim da Manhã, trazendo a verdade para vocês de segunda a sexta, a partir das 9 horas da manhã. Meu nome é Leonardo Leão e eu quero convidar os meus amigos de bancada para juntos a gente comentar aqui algumas notícias que estão acontecendo no mundo político aqui do nosso país. Quero convidar o jornalista, meu amigo Carlos Emir Laranjeira. Fala comigo, meu irmão. Bom dia, meu amigo Léo, bom dia, amigos de bancada, e bom dia principalmente para você que nos assiste, para você que nos acompanha. Como o Léo falou, vamos mais um dia desmascarar o consórcio Faz o L de criação de narrativas. Exatamente isso. E também para nos ajudar, né, nessa missão de trazermos a verdade para cá, quero convidar o nosso amigo ativista político diretamente de Foz do Iguaçu, do Paraná, Pedrão. Bom dia, Pedrão. O microfone está desligado, Pedrão. O seu, o O seu, áudio, micro, Pedrão, o seu microfone microfone. está desligado. Não, não. Isso. Agora sim. Bom dia a Agora todos. Bom sim. dia, Emir, bom dia, Leonardo, bom dia a toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã e vamos embora, porque hoje a gente tem pautas quentes e é importante para que a nossa audiência se mantenha bem informada. Vamos que vamos. Exatamente, pessoal. Então, começando essa quarta-feira aqui, você começa a quarta-feira bem informado aqui no Boletim da Manhã. Se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever. Pode também entrar em contato com o nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo na sua tela, onde você pode mandar perguntas, sugestões de pautas para a gente abordar aqui, para a nossa bancada abordar aqui no nosso programa. E você é muito bem-vindo nessa interação, né? Pessoal, o Puff vai botar aí no rodapé a primeira notícia de hoje para a gente comentar é a respeito do Braga Neto. Né? A gente está vendo aí uma perseguição do ataque em relação ao Braga Neto, em relação a operação, né, que ocorreu na época da Intervenção Federal do Rio de Janeiro. intervenção federal do Rio de Janeiro que ocorreu nas Olimpíadas, não é isso, Pedro? Então estão retomando coisas desde lá de trás, fazendo aquele pente fino. É o famoso. O Emir gosta de falar isso, é o Fish Fish, Expedition. Expedition. Feed Expedition, que eles jogam lá a rede para ver se tem alguma coisa. Eu já tenho minha opinião sobre isso. Eles estão com medo do Braga Neto ser candidato à Prefeitura do Rio em Exatamente. 2024. Mas eu vou deixar meus amigos de bancada comentarem sobre isso. Fala, Emir. Bom, cara, primeiramente, essa questão aí desse processo só vir à tona agora, depois de tanto tempo. Isso mostra nitidamente uma falta de produtividade da questão da investigação, da justiça brasileira. Como assim? Se você tem um processo que apontava irregularidades ou supostas irregularidades, a velocidade na apuração disso tem que ser imediata. Então, só agora, depois de tanto tempo, depois do Braga Neto ser o candidato do Bolsonaro e do PL aqui no Rio de Janeiro para a prefeitura, vem-se à tona essa questão toda novamente. E o próprio Braga Neto, ele emitiu uma nota à imprensa que ele fala exatamente o seguinte, que a relação de compra dos coletes pela CTU Security, que é a empresa americana, foi suspensa pelo GIF exatamente por supostas irregularidades. Então, não houve a compra, não houve a entrega, não houve danos ao erário público. Quer dizer, é um processo que não aconteceu. Se não aconteceu, não tem irregularidade, porque as irregularidades que foram apontadas no processo exatamente foram o motivo pelo qual o processo não deu seguimento. Então, quer dizer, a gente vê essa criação de narrativa, essa tentativa de destruição da imagem da pessoa. É literalmente isso que está acontecendo aqui no Brasil.
Nós estamos vendo que é a tentativa, a criação de narrativa, da destruição das imagens, primeiro, dos conservadores e, segundo, das pessoas ligadas diretamente ao Bolsonaro. E como nós vamos ter eleições para município no ano que vem, e eles pensaram que o bolsonarismo tinha acabado, que a direita estava desunida, é só você ver os eventos no PL Brasil afora. É só você ver a Michelle Bolsonaro, que carrega multidões nos eventos do PL Mulher. Ela, para mim, foi uma surpresa completamente agradável no cenário político nacional, porque literalmente ela está se tornando um player nesse jogo, um player importante, um player que se liga ao mundo evangélico, literalmente se liga ao mundo evangélico. É uma mulher que, durante a presidência da República, ela se mostrou competente, ligada ao social, desenvolveu projetos importantíssimos nessa questão das doenças raras, coisas que eram abandonadas pelos governos anteriores. Ela conseguiu desenvolver projetos muito bons. E essa construção de narrativa para destruir a imagem, nós estamos vendo isso desde o início do governo Bolsonaro. Assim que ele assumiu a presidência, começaram os ataques e começaram exatamente essa tentativa de desconstrução da imagem. Eu costumo falar sempre que eles fazem a transgressão da linguagem. Eles criam uma narrativa, colocam palavras na boca das outras pessoas, banalizam coisas graves como genocida, como fascista, como nazista. Eles banalizam essa questão exatamente para tornar esse tipo de coisa uma coisa comum. Então, eles massificam essas narrativas, essas mentiras, para se tornar verdade. E essa transgressão da linguagem, que você inverte o sentido da palavra, inverte o sentido do que quer dizer aquela informação, é muito ruim para uma sociedade sadia, é muito ruim para uma democracia, já que hoje no Brasil a gente está vivendo uma democracia relativa do PT, né? Um governo amigo de ditador, amigo do Maduro, amigo do Ortega, entendeu? Foi agora no G20 lá, defendeu, falou que o Putin não ia ser preso. Então, quer dizer, é toda uma linha de implantação de um novo regime político aqui no Brasil, a tentativa, né, da implantação. E a única coisa que eles têm a fazer é ficar revirando o passado, o famoso Fishing Expedition, tentando pegar qualquer coisa que ligue um ato de corrupção ao Bolsonaro. O que nós vemos até hoje, que durante o governo Bolsonaro e depois também agora o governo Lula, eles já reviraram a vida de todo mundo ao avesso milhares de vezes. Você acha que todas essas quebras de sigilo bancário que já aconteceram, sigilo telemático, já se tivesse alguma coisa já não teria aparecido? Então eles ficam criando narrativa e a imprensa faz o L, o consórcio faz o L de comunicação, entra nesse jogo de destruição da imagem. Só que o povo brasileiro não é idiota. O povo brasileiro não é imbecil. Eles falam para a bolha deles. Essa cambada de cabeça de abóbora, como diz o meu amigo Pedrão, que tem o cérebro lavado e derretido, que ficam em cima de jargões e em cima de narrativas, espalhando mentiras, espalhando as fake news e destruindo a imagem das pessoas. Por quê? Na cartilha de Marx, você tem que destruir o seu opositor político. Como? Já que você não usa a arma, você transgride a linguagem. Então, na minha opinião, essa questão de Braga Neto é uma cortina de fumaça. Estão tentando destruir a imagem dele, porque ele é um player importante do partido, um player importante aqui para o Rio de Janeiro, e ele, com certeza, para isso estar acontecendo, nas pesquisas internas do partido, ele já deve estar despontando e pontuando. Isso atrapalha os planos do PT, os planos do Eduardo Paes, que é ligado ao PT, o plano da Canhota, o plano do Quaquá, e o Quaquá aí, né? Até você mostrou um vídeo antes aí, ele falando aí um áudio, e o Quaquá também tá querendo. Então, o PT está tentando voltar de novo às outras cenas do crime. Eles voltaram à cena do crime no Palácio do Planalto, agora eles querem retomar a cena do crime nos municípios. Então, na minha opinião, é isso. Emir, é tão verdade essa questão desse medo
do nome Braga Neto na Prefeitura do Rio, eu já passo a palavra para o meu amigo Pedro, que saiu já uma matéria aqui no Globo, que vocês podem acompanhar aí no O Globo. São matérias que, por isso que aqui é importante o Boletim da Manhã, por isso que é importante a audiência acompanhar aqui o programa, que a gente vai aqui, na verdade, analisar essa reportagem da Globo, mas com o método que eles usam, com a maldade que eles têm. Vamos lá. Em torno de Bolsonaro teme danos à candidatura de Braga Neto para a Prefeitura do Rio após operação da PF. Nos planos bolsonaristas, a candidatura do general giraria em torno do discurso de combate à corrupção. Na verdade, o bolsonarismo não está com medo nenhum. O que eles fazem é realmente ter uma narrativa, ter uma operação da Polícia Federal, alguma coisa do tipo, o Fish Expedition. Eu vou aprender esse negócio que eu achei maneiro pra caramba, achei bacana pra caramba. Isso já ouvi falar lá, isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Que eles jogam a rede e aí tem uma quebra de sigilo, alguma coisa, aí, já que tem uma quebra, por conta de uma coisa, por conta de compra de coletes irregulares, agora vamos ver outras coisas aqui, vamos aproveitar. Exatamente. Já que a gente está aqui, vamos aproveitar, vamos ver se teve alguma outra coisa. Na verdade, o bolsonarismo, o clã bolsonarista, que eles dizem aqui, não tem medo nenhum em relação a essas questões. Então, eles já plantam uma operação e depois já plantam uma reportagem tendenciosa, como se estivessem com medo. A gente sabe, infelizmente, que a Polícia Federal, o Dino já falou isso, não sou eu que estou falando, não é o Amir, não é o Pedrão que está falando. O Dino falou que a Polícia Federal está a serviço do Lula. Ele falou isso, com a própria boca dele, né? Pedrão, está acompanhando aí essa questão do general Braga Neto? Eu estou acompanhando e vivi isso. Eu estava no Rio de Janeiro em 2018, na época da intervenção, e vivi a necessidade que o Rio de Janeiro passava naquele momento, acho que vocês todos lembram, sim, de uma ação mais forte em relação à segurança pública no Estado. A gente tinha, na época, o governador Pezão, e o Estado do Rio de Janeiro passava por uma crise na segurança pública. A gente tinha uma sensação de insegurança muito grande, onde a população clamava por um interventor. Eu estou citando isso porque, na minha visão, parece que a gente está transgredindo o fato. A gente está saindo de um herói, de um cara que, nas suas ações, trouxe para nós sensação de paz, de segurança, para querer transformá-lo num criminoso, num corrupto e etc. Vale lembrar que a gente hoje tem um presidente da República que está inelegível por conta de falar, de reclamar, de exigir mais segurança nas urnas eletrônicas. Enquanto o atual presidente que se tornou elegível, que disputou a eleição, é um camarada que foi condenado por roubar o Brasil, condenado por estar envolvido em diversos crimes de leso à pátria, de desvio de dinheiro, coisas que não se comparam. É isso que eu quero trazer para a nossa conversa hoje. São situações que não se comparam. E aí, quando a gente analisa o que aconteceu com Braga Neto, só para que a nossa audiência se mantenha cada vez mais bem informada, eles estão acusando o Braga Neto de solicitar ao Tribunal de Contas autorização, olha o crime, solicitar por escrito, que foi o que ele fez, autorização para compra de coletes balísticos para proteger os oficiais que iam atuar contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Coletes balísticos para proteger aqueles que iam defender a sociedade com o custo da própria vida. Então, assim, é inaceitável esse tipo de coisa, e eu quero advertir que é inaceitável também para a esquerda hoje. Há pessoas, há agentes da esquerda que estão sendo afetados negativamente por essa perseguição. Hoje, o sistema não está conseguindo enxergar
acho que por conta dessa intenção toda destrutiva, dessa cegueira pelo poder, eles não estão conseguindo enxergar que esse tiro está saindo pela culatra. Eu já vejo, ontem mesmo eu tive uma reunião à noite em que estavam envolvidas pessoas que são representativas na esquerda. E essas pessoas já estão começando a perceber que há uma perseguição instaurada. Já estão começando a perceber, eu não sei você, sabe, Léo, o Emi, fica à vontade, nos bate-papos do dia a dia, nas suas percepções, eu acho que até mesmo alguns mais inteligentes da esquerda já estão começando a perceber que essa perseguição está passando dos limites, que nós já estamos entrando num estado onde a democracia está ficando de lado. Sabe? E isso é preocupante, porque alguns, claro que a gente tem os cabeças de abóbora, que tem a mente totalmente fechada, e esses não vão mudar de jeito nenhum as suas opiniões, até porque eles não têm opiniões, eles andam segundo a opinião dos outros. Agora, existe um grupo que caminhou na direção da esquerda e que está percebendo que há uma perseguição, que há um absolutismo nessa história, que há alguém querendo mandar muito, que há alguém querendo sobrepor até mesmo a nossa Constituição. Porque, gente, não faz sentido essa investigação sobre um suposto crime, um suposto crime que não aconteceu em 2018, quando o presidente da República, eu gosto de citar esses dados, porque senão parece, eles trazem à tona, Léo, como se fosse algo recente até, eles querem fazer parecer que isso é algo recente, mas nós estamos falando de quando o Michel Temer era presidente da República. Gente, já se passou muito tempo para a gente estar aqui discutindo esse tema, para esse tema estar sendo citado em jornal nacional, em jornal da Globo, em jornal da Manhã, porque aí, como a gente falou ontem, parece novamente aquela história do William Bonner com o porteiro do condomínio do Bolsonaro. Vocês lembram disso? É a mesma coisa. Primeiro falam a história toda, aí depois, no final da matéria, vai dizer o que a Emi acabou de falar. Não houve compra, não houve aquisição dos coletes balísticos, ou seja, não tem crime, não houve erro, não foi consumado nenhum erro, e pelo contrário, eu cito aqui que o Braga Neto precisava, porque os coletes das forças militares do Rio de Janeiro iriam vencer, então ele precisava sim de novos coletes e precisava com urgência. Mas ele então emitiu uma solicitação por escrito ao Tribunal de Contas pedindo autorização para comprar esses coletes. Então, assim, é um absurdo a gente ter esse tipo de coisa ainda numa democracia que é o Estado que o Brasil escolheu viver, um Estado democrático. Eles estão passando por cima disso. Fique à vontade, amigo. Ô, Emi, eu vou só pegar um gancho do que o Pedro falou e passo já a pergunta a você. Pedrão, é muito interessante você fazer essa relação histórica, né, do tempo. A linha do tempo, a gente volta a 2016, 2017, né? A Olimpíada ocorreu em 2016. O presidente em exercício era o Temer, né, após o impeachment de Dilma Rousseff. E uma coisa interessante que você falou no seu comentário em relação à inversão dos valores. O Braga Neto foi um cara que foi ali chamado, né, como para poder solucionar o problema da segurança do Rio de Janeiro, enquanto esses corruptos estavam enchendo o bolso de dinheiro. E lá atrás, a gente sabe que o problema da violência no Rio de Janeiro não é de hoje. A gente sabe que existem muitas relações obscuras para que se mantenha aí o policial enxugando gelo no dia a dia. A gente sabe muito bem disso. Enquanto isso, o pessoal de crime do colarinho branco está sendo beneficiado e enchendo o bolso de dinheiro. A gente sabe, a gente não precisa ficar entrando em detalhes aqui nesse sentido, mas a gente sabe que isso ocorre. Aí, quando eles precisam, eles vão chamar o general das Forças Armadas, reconhecido, que estava lá no canto dele. Vem para cá que eu preciso de você, para a gente poder fazer a Olimpíada no Rio de Janeiro e encher o nosso bolso de dinheiro. Ou a gente não lembra de quando o Arthur,
Nusman, né? Lembra? Junto com esse pessoal, junto com Não, e o Parque Olímpico está abandonado aí no Rio de Janeiro, né? Junto com o Eduardo Paz, comemoraram, junto com o Pezão, comemoraram em muito a vinda da Olimpíada para cá. Mas aí, naquele momento de desespero, ó, preciso de você, Braga Neto, preciso de você, general, vem para cá controlar a nossa segurança no Rio de Janeiro. E a Olimpíada ocorreu na maior tranquilidade. Em 2016, 2017, Pedrão, você falou, eu trabalhava em Copacabana. Eu trabalhava ali no centrão de Copacabana. E nunca eu tive uma sensação de segurança maior do que aquele tempo. Eram as Forças Armadas, os exércitos em cada esquina. Então, agora é fácil. Isso não é só uma questão de aparelhamento com a Polícia Federal, não é só isso. É questão de mau caratismo, é questão de ingratidão. E falando sobre isso, esse pessoal sabe bem o que é isso, né? E quero deixar o Emir complementar também, saudar também a presença do presidente da Somaz Brasil e nosso advogado Daniel Rodrigues. E para você comentar, Emir, rapidamente, para o Daniel também entrar aí no nosso bate-papo. Tranquilo. Que uma coisa é certa, que o PT não gosta da segurança pública é fato. Que a esquerda não defende o policial é fato. Então, naquela Olimpíada, no meio jornalístico, a gente tem muitos informantes, só que esses caras agem na surdina. Houve uma trégua também do tráfico, exatamente porque ia vir muito turista para cá. Quem lembra, logo após o término da Olimpíada, voltou com força total, salta-banco, roubo e tal. Essa coisa toda voltou. Uma coisa interessante e corrobora isso que eu estou falando agora, semana passada, o governo Lula tirou mais de 700 milhões de reais da segurança pública. Então, quer dizer, é um governo que ataca tudo que for a favor do policial, a favor de pessoas ligadas à direita, eles atacam geral. Então, quer dizer, essa narrativa aí, você vai juntando os pontos e você vê agora o governo Lula tirar 700 milhões da segurança pública. Nós vemos aqui no Rio de Janeiro imagens da Maré, de complexo, a galera com fuzil, AR-15, HK e o caramba, totalmente armado até os dentes, enquanto ministros e ministras caminham livremente dentro da comunidade, a polícia, se passar embaixo, toma tiro. Então, quer dizer, é uma hipocrisia, porque a gente não pode comentar o fato isolado. Foi um ato do governo lá atrás, que foi como bem o Léo colocou, para a galera ganhar um dinheirinho, deles ganharam lá um dinheirinho, não, muita coisa, construir aquele Parque Olímpico, Eduardo Paz, que está hoje no poder e apoiado pela esquerda. Então, hoje, se você for lá, dá pena de ver o desperdício do dinheiro público no que aconteceu. Nos bastidores, houve esse acordão para poder o TAP ficar quieto. A segurança do Rio estava um caos e continua. Eu falo que hoje está muito pior do que naquela época. Pior por dois motivos. A criminalidade está 10 vezes mais armada por decisões durante a pandemia do Supremo Tribunal, que não deixou a polícia fazer ação nas comunidades. Isso houve mais arrecadação de dinheiro deles, do traficante, com a venda de drogas e, com isso, a compra de mais armamento. A polícia não tem como combater o tráfico. Não tem como. É humanamente impossível. Eu sou filho de coronel da Polícia Militar e eu sei o que estou falando. Hoje, a polícia não tem como combater o crime organizado. Por dois motivos. Primeiro motivo, a função da polícia não é de guerra, não é de combate. A política é treinada para a política administrativa, política de prevenção. Eles prevêem o crime. O que nós estamos vivendo hoje no estado do Rio de Janeiro e já indo outros estados do Brasil afora, é literalmente meu pai que comenta isso, uma turbulência, o comando da ordem pública. É um estado de guerra, é um estado onde quem tem que combater, quem é treinado para guerra é o exército, não é a polícia militar. Então, quer dizer, chamam a polícia militar de assassina, chamam a polícia militar ela fazendo o trabalho dela ali de prevenção e fazendo um trabalho de ação que não é função específica da polícia militar,
invadir morro para poder trocar tiro do bandido. Para isso, nós temos o BOP, que é um especial exatamente para isso. Eles entram, pum, faz a missão e saem. Mas o que nós vemos no Rio hoje, e com esse caminho que o governo está tomando, tirando o dinheiro da segurança pública, perseguindo policiais que estavam de folga no caso da CPMI do 8 de janeiro, perseguindo tudo e qualquer policial que atira no bandido, que na troca de tiro com bandido, ele é alvejado e morto. Você vê deputados defendendo os bandidos e a família do policial que foi morto, você não vê uma nota. Então é uma hipocrisia, tanto mais, é uma hipocrisia tão enraigada nesse povo, entendeu? Porque a gente não consegue. Eu, literalmente, aqui até um desabafo, que eu tenho vários amigos policiais, eu conheço famílias de policiais que tiveram o pai de família alvejado por traficante, alvejado covardemente dentro da patrulha, parado, os caras passam e largam um tiro de fuzil em cima dos caras, entendeu? Que a realidade da polícia militar ninguém mostra. A realidade que acontece nas ruas, ninguém mostra, entendeu? Ninguém mostra. Aí fica fácil, muito fácil, o discurso palanque político de não à violência. Enquanto isso, os traficantes estão lá dentro das comunidades, oprimindo os moradores da comunidade, porque a lei lá é a lei deles, não é a lei do Estado. Então, aonde não tem lei do Estado, não tem democracia. Então, dentro da ditadura do PT, a gente tem os compartimentos. Tem a ditadura do tráfico, do narcotráfico e da guerrilha urbana, que são esses traficantes, treinados pela FARC, Movimento MST. Teve treinamento com os médicos cubanos quando vieram para o Brasil, que não vieram só médicos, vieram guerrilheiros das FARC. Existem vários vídeos de treinamento militar dentro das comunidades com o traficante, ensinando a atirar com fuzil, ensinando a tática de guerra. Isso tem em vídeo na internet. Mas esse governo, onde ministros caminham livremente dentro de comunidades onde a polícia não pode passar perto, não tem o que se esperar a não ser o crescimento da violência. Então, essas ações, rapidinho, eu fico revoltado, porque essas ações que nós vemos contra um general do Exército, o general Braga Neto, um cara íntegro, com uma carreira brilhante, ele não chegou aonde chegou no Exército à toa. Você, para ser um general do Exército, você tem que estudar muito, tem que ralar muito, tem que se dedicar muito, porque é muito difícil alcançar um posto dele. Manchar a imagem do general do Exército desse jeito, aonde na intervenção ele fez um trabalho brilhante aqui no Rio de Janeiro. Nós somos testemunhas disso aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, e agora vem com colete, a prova de bala, aqui, o policial morrendo, a gente tem que se preocupar com isso. E outra coisa que é para falar, numa intervenção, o Daniel agora pode até corroborar comigo, que é a parte legal. Numa intervenção, é estado de guerra, estado de sítio. Numa intervenção, a compra sem licitação por emergencial, é normal acontecer esse tipo de compra, porque, como é uma coisa de emergência, se houve intervenção, há uma emergência, tanto na saúde quanto na segurança. Essa emergência tem que ter ferramentas hábeis para poder atender de pronto a necessidade. Desculpe ter me alongado, Daniel, mas... Assim como aconteceu na pandemia, né? O que você está falando, amigo. Exatamente. Doutor Daniel, está acompanhando aí essa perseguição ao Braga Neto? Opa, consegui desmutar aqui. Vamos lá. Então, com certeza, e eu queria destacar alguns pontos. Um dos primeiros pontos que eu queria destacar é o seguinte, isso tudo está sendo levantado e colocado como se houvesse algo a partir do TCU. As contas da intervenção federal passaram pelo TCU e foram aprovadas. Isso é importante a gente destacar e frisar, porque pouco se tem falado sobre isso aí no consórcio aí do Faz o ER. As contas da intervenção federal no Rio de Janeiro foram aprovadas no TCU. E aí o TCU apontou algumas questões e aí agora se tenta fazer algo político em cima daquilo que foram alguns apontamentos do TCU, apesar da aprovação de contas. Aí eu já ouvi ontem falando que, não, veja bem, mesmo que esse colete não dê em nada, mas eles compraram camarão.
Pelo amor de Deus, você vê que o negócio é baixo, entendeu? Você vê que o negócio é baixo. Eles compraram camarão, compraram comida, compraram não sei o quê. Enquanto o policial militar não tinha camarão, o pessoal do exército tinha camarão. A discussão vai... Olha para que nível a discussão vai caminhando. Então, assim, é um nível baixo, o objetivo é claro. Ouvi ontem também numa rádio do consórcio Paz Velho, assim, eles falando indiretamente, mas deixando claro qual era o objetivo, que é atingir o general, atingir mais uma vez as Forças Armadas, descredibilizar as Forças Armadas. Nessa rádio que eu estava ouvindo, o repórter chegou a falar, apesar de ter sido um sucesso a intervenção federal, de os números terem baixado, apesar dos números de criminalidade terem baixado, apesar de ter sido um sucesso, terem as contas aprovadas, mas veja bem, tem que ficar claro que as Forças Armadas podem ter agido com corrupção, ou seja, o objetivo é atingir as Forças Armadas. Esse desgoverno tem um objetivo claro com relação às forças de segurança, que é impedir todos que compõem as forças de segurança que sejam candidatos em eleições, ou seja, eles querem limitar como uma classe abaixo do cidadão aqueles que compõem as forças de segurança, porque esses não vão mais poder concorrer a cargo eletivo. O governo, além do projeto para impedir os militares das Forças Armadas de concorrerem, ou se concorrerem, terem de ser desligados das Forças Armadas, agora faz um projeto nos mesmos moldes com relação a PRF e PF. Ou seja, o objetivo fica cada vez mais claro, que é impedir aqueles que participam das forças de segurança de participar do debate público. Participar do debate sobre segurança pública. O que eles não querem? Um policial, um militar, dentro do Congresso, discutindo segurança pública. Para que fique só um viés com relação à segurança pública. E que viés é esse? Daquele professor esquerdista de universidade que fica sentado no escritório o dia inteiro dizendo que a polícia não pode combater o tráfico, que a gente tem que acabar, que a gente tem que descriminalizar a maconha, a cocaína, outras drogas, porque isso é que resolve, porque se trata de um problema de saúde pública, aquele discurso todo que a gente já sabe. Então, o objetivo fica claro. O Braga Neto soltou uma nota esclarecendo as coisas do ponto de vista jurídico, e, assim, se trata de algo sem objeto, porque os tais coletes balísticos não foram adquiridos. O grupo que participava da intervenção identificou que havia um sobrepreço e paralisou. Havia sido empenhado realmente o valor. Como foi dito, era uma compra dentro de uma intervenção federal, então ela não passava por um processo de licitação, como pressupõe a intervenção federal. Então, assim, iria ser comprado, sim, já tinha sido empenhado o dinheiro, em determinado momento foi verificado que, na realidade, os documentos apresentados por essa empresa tinham algo que não batia. E eles falaram, opa, suspende tudo, cancela, chegou em determinado momento, após avaliar melhor, falou, ó, cancela tudo, não vamos adquirir esses coletes, o dinheiro empenhado volta aos cofres públicos e está tudo certo. Na verdade, não sai, né? Quando ele está empenhado, ele está separado, mas ele não sai do cofre público. Mas, por assim dizer, volta então, zera tudo, não vamos adquirir esses coletes. Então, assim, que objeto é esse? Isso, na realidade, só foi apontado pelo TCU. Olha, chegou a ser empenhado aqui um valor para os coletes de uma empresa que estava sendo investigada e voltou. Aí agora a Polícia Federal não, porque há uma investigação contra essa empresa em outros locais e tal. Eu quero ver se vai ser apurado todos os contratos que tem no Brasil inteiro com relação a essa empresa. Ou se vai ficar essa historinha só em cima do Braga Neto. Essa empresa é uma das empresas que mais tem contrato no Brasil com estados. Estados comandados por governadores de esquerda. Eu quero ver até onde vai essa operação da Polícia Federal. Ou se a palhaçada vai ser em cima do Braga Neto porque é candidato. Todo mundo sabe que o Braga Neto é pré-candidato a prefeito do Rio. Tem sido levantado, ventilado o nome dele. Não tem nada certo, porque ainda está sendo feita uma série de análises com relação ao partido. Mas o nome dele tem sido ventilado com força. E então precisa ser derrubado. Isso fica claro que, mais uma vez, a Polícia Federal está sendo utilizada com objetivo político. A intervenção federal, vocês lembram quando aconteceu.
Não foi ano passado. Tem tempo, porque agora é isso. Entendeu? Quando se ventila o nome do Braga Neto, aí uma operação com quebra de sigilo do Braga Neto, do telefone dele, para pegar algo de 2018, 2019. O que vai pegar no celular dele? Todo mundo sabe que não vai pegar nada. Aí, não, a Polícia Federal não prendeu ninguém agora. Eu ouvi isso na rádio. Não prendeu ninguém agora. Mas com as buscas e apreensões, corre risco de prender o Braga Neto. Que risco é esse? Que palhaçada! Que palhaçada é essa política que está sendo um circo? Gastando dinheiro público, movimentando a Polícia Federal para uma palhaçada, para algo sem objeto. Enquanto isso, doutor Daniel, eu acabei de citar ainda há pouco, e eu acho que corrobora com a sua fala, de que eles estão acabando com isso, desgastando a própria narrativa da esquerda. Isso eu já vejo como ponto positivo. Eu estou vendo que os professores, alguns defensores desses métodos, já estão ficando sem argumento. Então, por quê? Porque a perseguição é clara e os crimes sem sentido. Como eu disse, está ficando feio você ter um presidente inelegível por conta de ter opinado, de ter falado contra o sistema eleitoral brasileiro, de ter cobrado mais clareza, mais verdade no sistema eleitoral brasileiro, que era a questão de imprimir o voto para que fosse realmente possível auditar. Passou a ser crime querer o voto impresso. Exatamente, é inelegível por isso. Então, assim, nos debates está ficando feio, porque se você pergunta para alguém, beleza, o presidente Bolsonaro está inelegível, mas por quê? Ele está inelegível porque ele falou contra o sistema eleitoral brasileiro. O Carlos Lupe está no Ministério. Isso, e o porquê que o Lula foi condenado no Brasil, condenado, faço questão de dizer, por estar envolvido em esquema de corrupção que lesou a pátria brasileira, por estar envolvido em esquema de desvio de dinheiro esse que faz falta para o cidadão que precisa de educação, de saúde e de segurança. Essa questão do próprio Braga Neto, Pedrão. Exatamente, eu vou pontuar isso. É tráfico de influência, tá de brincadeira, né? Tá de que é mais tráfico de influência do que a gente vê todo dia por parte de... Eu vou pontuar isso que o Braga Neto, só para ilustrar o que o Emir disse, o Léo e o doutor Daniel, assim, bem bacana mesmo. O Braga Neto, ele veio recolher, desculpa a expressão, a nossa audiência, vocês, veio recolher merda acumulada por governo do PT em colluio com Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, esse condenado a mais de 300 anos de prisão. Por quê? Eles começaram com aquela onda no Rio de Janeiro de UPP. Vocês lembram bem disso, não lembram? Uhum. Lembram da questão da pacificação, onde se tomava o poder da comunidade sem trocar um tiro. Parecia que os bandidos sumiam. E até hoje se tem o pensamento de que havia um grande acordão ali naquele sentido, porque eles entravam lá e sumia. Não acontecia uma prisão, não prendia um fuzil e etc. E depois, quando acaba a Copa do Mundo de 2014, porque esse movimento foi dizendo que era para dar condição que o Rio pudesse sediar a Copa do Mundo de 2014. Acaba a Copa do Mundo, a gente começou a ter o crime organizado invadindo a cidade. O Estado era de caos. E aí, por isso que precisou chamar o Braga Neto, que naquele momento era assim, não me engano, era o comandante era o comandante militar do leste, não é isso? Ele comandava, acho que era Rio de Janeiro, Minas Gerais, não me lembro qual outro estado. Mas ele precisou vir recolher merda acumulada por governo do PT. Então, precisou vir corrigir o 7-1. Exatamente. Você me lembrou daquela agora de elite. A gente vem aqui para desfazer a merda que você faz. É mais ou menos isso. Então, assim,
O cara veio para salvar um lastro de destruição que deixou o Sérgio Cabral, o Lula e seu grupo. E hoje o cara vai ser tratado, querem tratar o cara como um criminoso, um corrupto, coisas que não cabem. Eu penso o seguinte, que nesse momento, quando se divulga esse tipo de coisa, mais uma vez tem uma comemoração como aquela que houve no presídio após a eleição de 2022. Exatamente. Doutor Daniel, a gente você pontuou também em questão do aparelhamento da Polícia Federal. Assim, a gente fica muito triste, né? E não são palavras minhas, são palavras do próprio ministro Flávio Dino, que diz que a Polícia Federal está um braço do PT, né? Está a mando do Lula, né? Então a gente vê aí questões de narrativas. Eles têm, parece que tem aquele famoso grupão de WhatsApp que a gente, como se fosse um grupão de WhatsApp, tem um aparelhamento aqui, tem uma instituição aqui, vai lá, faz uma busca-apreensão, vamos quebrar sigilo, aí depois vem o noticiário, vem a Globo e bota que os bolsonaristas já estão. Então é uma criação de narrativas, enquanto isso... Não, para mim tá óbvio que pegar o quebrar sigilo do Braga Neto tem a ver com acusar ele daqui a pouco de tentativa de golpe, ele fazia parte, não sei o quê, aquela história do 8 de janeiro... Até porque essa história... É o Fishing Expedition, aquela história toda que a gente já conhece. Até porque essa história do colete é uma história inafundada demais, entendeu? Não tem... Mas aí pega realmente... Ih, comprou 100 gramas de camarão, comprou 1 quilo de camarão lá, que não sei o quê. Complicado. Enquanto isso, o Lula tem as condenações anuladas. Fala que foi um erro histórico do Brasil condenar o Lula. É brincadeira. Uma grande armação, segundo o Dias Toffoli. A nossa audiência está aqui, está mandando mensagem. Pessoal, a gente está sendo testemunha de um momento do nosso país que a gente, às vezes, não consegue nem ter explicação do que está acontecendo. É algo muito maior. É algo muito maior. Eu fico aqui como se tivesse... Sabe quando ficam aquelas formiguinhas passando assim? Que você tem uma dimensão muito maior, aquela formiguinha não tem nem noção de que você existe, né? Que você está ali. É o nosso sentimento hoje, cara. Existem algumas coisas aí no nosso país que são macabras mesmo, de verdade. Esse sistema, o que está acontecendo, é a inversão de valores. Agora o bandido, realmente o poste está mijando no cachorro. Aqui tem alguns comentários aqui, ó, da nossa audiência. Cássio Monteiro. Misericórdia, até quando? Quem tem poder para mudar vai parar tudo isso e colocar o Brasil no eixo. É justamente a nossa esperança. A esperança não pode terminar, ô Cássio. A gente tem que continuar trazendo a verdade aqui. Depois tem a Edith Campos também, ó. A perseguição é implacável. Tudo e a todos que cercaram o mito, fazendo parte da lista. Tá difícil demais. Verdade, tá difícil demais. Mas a gente não pode cruzar os braços. Para o mal avançar, basta que os bons fiquem de braços cruzados. A verdade vai continuar nos libertando. E é por isso que a gente está aqui. Pessoal, partindo para o próximo... Ô, Léo, até como uma mensagem animadora para o povo que está nos assistindo e está mandando essas mensagens aí, alguns até preocupados, como é que vai ser, como é que a gente vai se livrar disso. Saiu uma pesquisa recentemente que mostra que 2/3 do Brasil é conservador. Então, assim, a gente está falando que, inclusive, em algumas pautas, chega a 80% do povo é contra o aborto, é contra a descriminalização das drogas. Então, assim, muito mais do que a metade da população do país não está dividido. O país é majoritariamente conservador. Então, acho que o que a gente precisa, hoje, nesse momento, é só entender isso e nos organizarmos. Isso passa pelas pessoas compartilharem, por exemplo, um boletim da manhã desse, como um canal de comunicação como esse, passa por a gente agir para além até das redes sociais, mas também nas redes sociais, entendeu? A gente entender essa organização que nós precisamos ter para 2024, para 2026 e para o dia a dia também. Exatamente. Eu gostaria até de abrir um parênteses e dizer para a nossa audiência, queria que multiplicasse essa informação, como bem disse o doutor Daniel, a gente tem que mudar a maneira de receber e de buscar as informações. Hoje a gente está se tornando um país, acho que o mundo inteiro está caminhando nessa direção,
onde as pessoas se alimentam de pequenas pílulas, sabe? Pílulas de informação. As pessoas querem receber mensagens de 1 minuto, querem assistir vídeos de 30 segundos e ali se baseiam. Então, e é desse expediente que a esquerda se favorece, porque lança lá, ó, pequenininho, o Braga Neto está sendo investigado por corrupção, pronto. Politicamente, isso tem um impacto. Não vai ter impacto jurídico, mas politicamente tem impacto. Por quê? Porque amanhã o cabeça de abóbora na universidade está dizendo o seguinte: você acusou o Lula de corrupto, mas o Braga Neto, olha lá, passou hoje na televisão. Eu assisti um vídeo no TikTok de 15 segundos, onde disse que o Braga Neto é corrupto, está sendo investigado por corrupção. Então, assim, o impacto político-social, ele acontece. Esse a gente não tem como evitar, a menos que tenhamos informações, a menos que a gente queira se aprofundar e saber a razão das questões. Então, assim, é importante que você, para isso, acompanhe o Boletim da Manhã. É importante que você se dedique a aprender, a se informar, a compartilhar informações. Quando compartilhar aqui o Boletim da Manhã, escreve para as pessoas dizendo detalhes sobre a perseguição ao Braga Neto, para que essa pessoa ela realmente tenha a informação de fato. E aí ela vai deixar, sem dúvida nenhuma, é o que acontece comigo toda hora, acho que com vocês também, vai deixar o esquerdopata que quer defender o indefensável sem ação, né? Completamente desarmado quando você coloca os fatos. E eu acho importante ressaltar isso aqui. Exatamente. É uma missão. E seguimos firmes aí nesta missão. Pessoal, tem mais um ponto aqui que a gente queria comentar, uma outra notícia, em relação ao ex-presidiário, né, Lula, e a Janja, que agora quer um avião de 400 milhões, que é como é que é? Quarto privado com suíte. Pô, tá melhor do que Copacabana Palace, um avião. Então, mas eu quero saber... Mas a maldita classe média, por que tem 2 televisores em casa? Eu lembro daquela frase do Felipe Neto. Aquela frase do Felipe Neto. Devemos procurar... Do Felipe Neto e do Guilherme Boulos também, né? Devemos questionar qualquer acúmulo de riqueza. Eu lembro da Marilene Chauí. Eu odeio a classe média. Pessoal, vamos lá. O Lula e a Janja estão pedindo aqui um avião da FAB, né, para eles fazerem as viagens dele. Eu acho justo, contém ironia, tá? Para eles fazerem a lua de mel deles, poderem ir para a Índia, dar namastê, enquanto o povo do Rio Grande do Sul está clamando lá por uma ajuda. Eles querem gastar milhões lá no cartão corporativo. Agora eles querem também... Será que é para levar aquela galera toda que estava na rampa lá na posse? Pô, aí tem que... Nada, já deixou de lado essa turma. Esses já ficaram pelo caminho, né? Já ficaram. Nem o cachorrinho se fala mais do cachorrinho. Esses nem de ônibus mais. Já serviram para foto da posse. Acabou, a missão foi cumprida. Aí ele quer, vamos lá, um quarto de casal com suíte, né, para sua belíssima esposa. Ele quer também uma sala de reuniões e um escritório privativo, né, no avião da FAB. Não sei se vocês lembram, a nossa audiência lembra, daqueles vídeos que saíam, que ele falava... Não, porque a gente falava que no Brasil tinha não sei quantas crianças de rua. E comendo camarão no avião. Lembra disso, no avião da FAB? É isso que tem um vídeo que ele reclama que a comida não estava quente. Chega até a ser grosso com o atendente. A porra não está quente. Exatamente. Então, pessoal... como é que vocês estão vendo essas notícias aí? Quero o comentário de vocês em relação a esse absurdo com o dinheiro público que a gente está pagando. Brasileiro que acorda cedo, é um povo aguerrido, vai lá, quer pagar os seus impostos, paga as suas contas de maneira digna, acorda cedo, volta tarde, aí quer o melhor para o seu filho, para botar num colégio, para amanhã ele ser um médico, ser um doutor, ser um advogado, ser um arquiteto. Enfim, enquanto isso a gente está lá gastando nosso dinheiro e o Lula viajando o mundo com o dinheiro do povo brasileiro. Comentário. Exatamente. Essa lua de mel das trevas só pode ser considerada lua de mel das trevas.
Porque quando o Lula tirar férias, ele vai passar no Brasil. O que já foi gasto de dinheiro nessas estadias luxuosíssimas em hotel 6 estrelas, aonde ele vai, viagens desnecessárias poderiam ser feitas por conferência, poderiam ser feitas de outro modo. Viagens aonde o próprio Lula só dá batatada. O próprio Lula só faz cagada. Vamos falar assim, como o Pedrão já usou esse termo, agora me deu o direito de utilizá-lo. Só faz cagada, só faz merda, né, Pedrão? Então, quer dizer... Cuidado aí, você, cuidado aí você cuidado vê o por seguinte, estar usando das minhas palavras. Exatamente. Aí você vê o seguinte, 400 milhões num avião novo para a Lua de Mel das Trevas, para continuar viajando. Um Anamastê de 2 milhões de reais, agora o último Anamastê, que vai entrar nos anais da população brasileira. Isso é fato. Dinheiro, tirou 700 milhões da segurança pública, deve ser para pagar o avião. Houve a tragédia no Rio Grande do Sul. Pasmem, senhores. Lula anuncia que vai emprestar dinheiro do BNDES para as prefeituras. Numa tragédia dessa, ao invés de pensar humanitariamente, o BNDES não dá dinheiro para ninguém. O BNDES empresta dinheiro. Então, ele vai emprestar dinheiro para receber de volta. Então, não é ação, não é o amor venceu, não é eu gosto da população, não é nada disso. Ele está fazendo um negócio em meio à Ele desgraça. está fazendo um negócio na desgraça, como ele sempre faz. Ele sempre samba em cima de caixão. Já tem histórico disso. Então, quer dizer, numa situação dessa, onde você vê um presidente querendo uma cama de 60 mil, um sofá que nem eu nunca acho que minha bunda nunca sentou num sofá de mais de R$1.000. O cara sentando no sofá de 40 e poucos mil reais. Uma viagem custando 4, 5 milhões de reais. Entendeu? Aí você vê, corta dinheiro do Bolsa Família. A água subindo, o gás subindo, a comida subindo, a gasolina subindo, cortando o dinheiro da educação. E a mídia não fala nada. Eu vi a Miriam Leitão dando uma cambalhota carpada, tentando falar que a inflação está alta, mas isso é bom. A inflação baixa, eles reclamavam, a inflação baixa é ruim, agora a inflação alta é boa. Faz bem? Não, faz bem para o mercado. Existe uma criação de narrativa, e o que mais me deixa impressionado com isso é o silêncio da velha imprensa. O silêncio dos defensores da democracia, dos defensores do amor venceu. O silêncio de militantes que ficavam perseguindo a gente, chamando a gente de bolsomínio, terraplanista. Os caras saíram de todos os grupos, porque não tem, como o Pedrão falou, eles não têm como argumentar o que está acontecendo. Então você vê um governo que empresta dinheiro para ter retorno financeiro, que o BNDES não dá dinheiro, gente. Empresta, tá? Mas essa conta vai ser paga um dia. Não é uma ação como o Bolsonaro fez na saúde, que liberou dinheiro, deu dinheiro. Depende. Se for para venezuelano e argentino, não vai pagar. Não, e eu ia citar isso agora. Vai dar dinheiro para a Argentina, vai dar dinheiro para a Venezuela, vai dar dinheiro para a construtora lá na Índia, para poder fazer a obra de infraestrutura. E aqui no Brasil, uma tragédia enorme no Rio Grande do Sul, uma tragédia que deixou centenas de mortos, milhares de desabrigados, destruiu cidades inteiras. E você tem notícias que, não, só pode entregar lá as doações quando o Lula chegar para tirar foto. Não, só pode liberar o dinheiro quando o Lula chegar. E quando o Lula libera o dinheiro, é o empréstimo do BNDES. Brincadeira isso, né? Não tem como botar o cover, não, para entregar as coisas, não? E falar que ele foi lá. O Lula. Ô, Léo, se posso falar sobre isso um pouquinho, rapidamente, antes do doutor Daniel, mas eu vou só aqui lembrar que o Lula, vocês perceberam que a tragédia que aconteceu no dia 4 de setembro já deixou desabrigados imediatamente. Naquela primeira noite, já tinham famílias alagadas, um caos total estabelecido aqui no Sul. E o Lula, mesmo assim, agiu com completa naturalidade, não tocou no assunto,
foi lá para o 7 de setembro, foi comer as jabuticabas dele, aquelas que ele plantou há mais de 15 anos atrás, e não tocou no assunto. Depois que viajou para a Índia e foi completamente atacado, foi completamente cobrado, ficou claro o descaso dele com a população do sul do Brasil, eu penso que ele teve uma ideia. Ficaram procurando uma ideia. O que fazer? O que fazer quando nós quebramos o Brasil, porque o Brasil está quebrado, o déficit do Brasil é gigantesco, já passa de 150 bilhões o rombo. Então, eles não têm dinheiro, eles não têm caixa para socorrer ninguém. O Chuchu, ele chegou a citar que o governo federal... gente, eu vou trazer aqui um fato. Espero que o Léo me ajude aí na calculadora, o doutor Daniel, para a gente não errar. Mas o Chuchu citou que ia mandar R$800 para ajudar as famílias, R$800 por pessoa. Eu não quero errar para o Chuchu não ficar chateado comigo. É R$800 por pessoa. Agora, para e pensa. Tinha 25 mil pessoas desalojadas, atingidas pela chuva. Vamos botar aí 25 mil? Podemos usar esse número? Multiplica aí pelos R$800 do Chuchu. 25 mil pessoas. Vê se passa de 20 milhões. Exatamente 20 milhões. Hã? 20 milhões. Ninguém está me ajudando na calculadora? Dá em torno de 20 milhões. 20 milhões? Isso. Olha lá, acertei, miserável. 20 milhões. Gente, 20 milhões para socorrer a população numa tragédia. Isso não é nada. É por isso, eu estou explicando para vocês o método da entrevista. É por isso que ele optou por falar de R$800 por pessoa. E ele fez questão de frisar, R$800 por pessoa. Porque fica muito mais bonito do que dizer que ele ajudou com 20 milhões. 20 milhões não é nada. 700 milhões de reais o Bolsonaro mandou para a Bahia imediatamente para socorrer as vítimas da enchente no território baiano. Então, assim, 20 milhões... Olha o valor do avião. Exatamente. 20 milhões, eu vou citar aqui, é menos do que o Lula gastou até agora com as viagens dele, com os passeios românticos dele com a Janja. Então, assim, é um absurdo que a gente está vivendo. Quando a gente para pensar, é absurdo empilhando em cima de absurdo. E aí o que aconteceu? O Nine veio da Índia sem ter o que falar, lembrou o seguinte, a única maneira é a gente pegar dinheiro do BNDES, é a gente fazer um empréstimo, liberar um empréstimo para o Rio Grande do Sul do BNDES. E aí, manda 1 bilhão em empréstimo, porque aí esse 1 bilhão, qual é o cálculo? Já que é tempo da gente discutir gastos, como estão fazendo no caso do Braga Neto, ajuda a gente aí, doutor Daniel, qual é o cálculo? Da onde que saiu que o valor necessário é 1 bilhão ou não é? E quanto mais saindo do BNDES, que é um banco, como bem citou o Emir. De onde que veio? Então, assim, é uma tentativa, mais uma vez, de fazer política com o dinheiro do Estado brasileiro. Não, esse cara é um covarde. O BNDES vai quebrar, Pedrão. Se o Lula der tudo que ele está prometendo em mundo afora via BNDES, não vai ter BNDES que aguente, tá? Porque tem que dar dinheiro para Angola. É a única fonte que sobra, né? O BNDES tem que dar para Angola, tem que dar dinheiro para a Índia, Argentina, Venezuela, Cuba e outras ditaduras que já com certeza já vão pedir, ver os amigos ditadores pedindo, por que não pedir também? Nicarágua, todo mundo vai começar a pedir. E o Lula promete para todo mundo. Eu acho que ele está em campanha ainda, contando com o voto desse pessoal para alguma coisa. Mas está prometendo dinheiro do BNDES para todo mundo. Essa conta não fecha. E aí eu quero destacar alguns pontozinhos. 252 mil por enquanto. Só de móveis. Falando de imóveis, não. Móveis. Para o Lula. Sofazinho, cama. Para o cara que disse o seguinte, que a elite no Brasil é escravista. Ostenta um padrão de vida acima do necessário. Lembram disso? Ele estava falando da classe média.
Para que o cara quer 2 televisões em casa? 2 televisões é um absurdo. Mas um sofazinho de 60 mil, a cama de 100, total, 252 mil reais só de móveis. E 775 milhões até agora de viagens de lua de mel. 775 milhões de reais. Enquanto isso, é 20 milhões lá para o sul. Enquanto isso, ele tira 700 milhões da segurança e 775 para viagem. Faz a conta aí. Está saindo de algum lugar. Está saindo de algum lugar para bancar essas viagens. Daniel, o amor custa caro. Doutor. Custa bem caro. Eu faço as contas aqui, umas contas básicas, que nesse ritmo, 775 milhões. Até agora, vai bater 1 bilhão esse ano ainda. Vocês têm dúvida disso? Não. Total, mas você fora. Quantos dias tem esse governo? É absurda, né? É absurdo. Quantos meses tem esse governo? Esse desgoverno aí? 9 meses. São 9 meses agora, 8 meses e alguns dias. Nasceu o grosso. O grosso nasceu em setembro, 9 meses. A conta é que pelo menos 50 dias o Lula ficou fora. Então a gente está falando aí de praticamente 2 meses. De 9, 2 ele não passou no Brasil. Foi em viagens de lua de mel que custaram até agora para nós, trabalhadores, 775 milhões. Está ficando cada vez mais caro. Não vai ter BNDES que aguente isso. Vai por mim. Não vai ter a Namastê que sustente, né? Agora você vê, né? Eu vou deixar aqui, e esse assunto do avião do Lula, ele para mim é chocante, é difícil de comentar. Eu acho que um cara trazer... Você vê que a mesma aeronave, o mesmo estilo de aeronave foi usado pelos 4 anos do Bolsonaro sem nenhuma citação, sem nenhuma reclamação, sem se falar. Quando a gente conheceu os móveis, vou falar aqui, dos móveis utilizados pelo Bolsonaro no Palácio do Planalto, foi quando a Janja reclamou da qualidade dos móveis, porque ela queria trocar, porque ficou lá a dona Michele, o presidente Bolsonaro, viveram muito bem com aqueles móveis. Sabiam que aquilo ali era por um tempo e que estavam a serviço do Estado brasileiro, sabe? Parece que todo tempo eles querem ser servidos, querem mostrar que eles têm o poder, né? Que eles são o poder, que eles são dominantes. E nessa fala que o doutor Daniel citou, quando o Lula diz que as pessoas não deviam ter mais do que 2 televisões em casa, ele diz que o Estado precisa... Ele fala isso nervoso. O Estado precisa... colocar isso na cabeça das pessoas. Tipo assim, o Estado precisa dizer para o povo o que é bom e o que não é. E o bom é não ter 2 televisões. Uma televisão numa casa inteira é suficiente. Então, assim, é um cara que todo tempo... Ele disse que não há decisão dentro do governo dele que possa ser tomada sem que passe por ele. Então, assim, é todo tempo. Cara, o cara se mostra... poderoso, ele quer fazer com que o poder dele seja evidente. Uma coisa interessante, vocês querem entender isso tudo que está acontecendo hoje? Por isso que a instrução, o conhecimento é importante. Quem conhece? Revolução dos Bichos em 1984, de George Orwell. Ele está aplicando os 2. Exatamente. Esse livro aqui tem os 2 no mesmo livro, só tem os 2 livros. Numa edição só tem os 2. Se você ler esses 2 livros, você vai literalmente entender o que está acontecendo aqui. E olha que esse livro aqui foi escrito uma projeção futura, fictícias. Eu acho. Eles leram esse livro aí, dá para dizer aí que dá certo. Dá para dizer que tem porcos na sala e usando móveis caros. Exatamente, a revolução dos bichos. E usando um sofá bem caro. Exatamente. Uma contradição do Lula que o Pedrão citou aí é quando ele falou que a classe média tem que ter uma televisão só em casa. Eu acharia melhor que tivesse... Ele acharia melhor se tivesse uma em cada cômodo, que aí ficaria mais fácil das narrativas entrarem. Né? Porque se tem uma só em ainda mais agora com a TV PT que está sendo construída com dinheiro público. A TV PT 1313, a desinformação você vê por aqui. Vai fazer o plim-plim também da Globo nessa porra. Aí eu quero pegar aqui também, a gente está falando aí da esbanja e do alto gasto, né, do governo Lula. A gente volta um pouquinho no tempo e bota aqui, vídeo de Eliane
Catanhede, né? Catanhede, a Catanhede. Catanhede diz que simplicidade de Bolsonaro é fake news. Vamos lá. A jornalista Eliane, como é que é, Daniel? Catanhede. Eliane Catanhede disse que a simplicidade do ex-presidente Jair Bolsonaro é uma farsa criada para convencer as pessoas da direita a acreditarem em fake news. A declaração foi feita na última sexta-feira, não, na Globo News. Ela disse que essas cenas promovidas pelo ex-capitão são estratégias de marketing. Aspas dela, isso tudo é estratégia, não apenas de defesa, mas de marketing, para Bolsonaro não perder de vez o apoio dos bolsonaristas. A gente sabe que o bolsonarista acredita em qualquer fake news. Disparou. Aí ela falou lá da questão dele comer um pão pastel, tomar um pingado no boteco. Só que enquanto isso, o presidente dela, que ela comemorou, está gastando 400 milhões de reais no avião. O problema se o Bolsonaro é bom de marketing, o Lula tá bem ruimzinho de marketing. Eu vejo até Bolsonaro nas viagens, quando ele fazia para fora, ele ficava nas embaixadas. Exato. Ele ficava em hotel só ficava em hotel de luxo se o governo que estivesse recebendo a visita oferecesse para ele. Senão ele não ficava, não, cara. Eu vejo também como estratégia de marketing, sabe? Eu vejo como estratégia de marketing. Desculpa, assim, mas a minha interpretação é que essa também é uma estratégia de marketing do governo Lula. É uma estratégia real, cara. O cara se intitula um rei. Então, está vindo aí uma aeronave real, sabe? Até trono, né? Até trono ele falou que levou para cá. Exatamente, pô. Ele está mostrando o que ele quer. É o que a gente enxerga nesses governos de esquerda. São ditadores poderosos, onde o poder está na mão deles, entendeu? E querem mostrar esse poder. É importante que esse poder seja evidenciado. É importante que o cara tenha a aeronave mais cara. Sabe? É importante usar as roupas que ele usa, porque ele agora vive da goiabeira para baixo para cima, mostrando que a ideia dele é essa mesmo, do Fidel Castro, do Maduro, e agora está se aproximando. Cuidado aí a galera LGBT, que ele está se aproximando bastante do ditador saudita, e o cara lá, ó, passa a régua. Falou fino, ele corta a cabeça. É isso. E no país dele não corta só dedo, não. Corta mão, corta braço, corta tudo. Pessoal, chegando aqui ao final de mais um Boletim da Manhã, agradecer a toda a nossa audiência. Tenho aqui a Edith Campos, Cássio Monteiro, nosso amigo Adalto Oliveira. Adalto deixou uma mensagem muito importante. É importante compartilhar e também deixar o like para que o alcance seja maior. Parabéns pelo conteúdo. Tamo junto, Adalto. É extremamente importante que você participe, que você compartilhe e você mande aí nos seus grupos de WhatsApp. A live ela fica salva aqui no YouTube assim que a gente termina. Tem aqui também a Graça Reis mandando mensagem. Tudo da direita é fake, para a esquerda. Verdade, Graça. Verdade. Essa inversão de valores, né? A gente já está acostumado, mas aqui no Boletim da Manhã a verdade vai continuar nos libertando. Então, agradecer aí os amigos de bancada por essa participação. Amanhã estaremos de volta a partir das 9 horas da manhã. É isso? Um abraço, pessoal. Até amanhã. Fiquem com Deus.